Então hoje, Lucas 6, a partir do versículo 46, nós estaremos na parte final do Sermão do Monte. Jesus vai encerrar o sermão. E já se diziam, né? Alguém disse que não se termina um sermão sem fazer aplicação. E assim é o que Jesus vai fazer aqui agora. Jesus ensinou acerca do amor, Jesus ensinou acerca de não se vingar, Jesus ensinou acerca de humildade, Jesus ensinou acerca de bem-aventuranças, Jesus ensinou acerca do juízo temerário, do juízo hipócrita, do juízo precipitado, e agora ele vai terminar fazendo algumas aplicações diante de tudo que ele tinha pregado. E essas aplicações servem para mim e para você nessa noite. Nós tivemos o privilégio de ver e de vivenciar o que Jesus ensinou. E agora Jesus nos deixa um recado, Jesus nos deixa um mandamento. E esse mandamento é a aplicação que ele vai fazer, que o título diz assim, os 2 fundamentos. Então o versículo 46 começa assim. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, vamos parar aqui, deixa a Bíblia aberta. Jesus começa o final dessa pregação, ou inicia essa aplicação com uma pergunta. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E vos mando aqui está no contexto que a gente vem pregando há 2 domingos. No contexto de amar o inimigo, no contexto de dar a outra face, num contexto de que é melhor dar do que receber, num contexto de que nós temos que fazer bem aquele que nos perseguem, que nós temos que orar por aquele que nos maldizem, por aquele que nos caluniam. Porque vocês não fazem o que eu vos mando aqui, está no contexto de ser bem-aventurado, porque você é pobre de espírito. Não fazer o que eu vos mando aqui é porque que vocês não choram por causa dos pecados desse mundo, por causa dos pecados que a igreja comete, é porque que vocês não têm fome e sede de justiça. Esse é o contexto que Jesus vira para aquele povo e diz assim, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem tudo que eu acabei de ensinar, tudo que eu acabei de pregar, tudo que eu acabei de mandar? Então se Jesus estivesse aqui hoje, queridos, se Jesus visitasse algumas igrejas evangélicas brasileiras, ele repetiria esse versículo. Por que vocês me chamam Senhor? Por que escrevem Jesus, amarram Jesus na testa? Por que escrevem Jesus na camisa? Por que gritam Jesus? Por que fazem marcha para Jesus? Por que vocês usam o meu nome, me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Porque a igreja não ama, porque a igreja não acolhe, porque a igreja não abraça, porque a igreja não se preocupa, porque a igreja não é sal e luz do mundo, porque a igreja não tem sido profeta, porque a igreja não tem aberto a sua boca e pregado contra o pecado. Esse seria o tema. Esse seria o nível de Jesus, para não dizer que ele levantaria muitas mesas por aí, em alguns templos que se dizem evangélicos, mas que são verdadeiras casas do tesouro, verdadeiras casas de mamon. Então Jesus vira para aquele povo, ele acaba de ensinar o sermão mais, eu disse aqui, mais radical, mais revolucionário, mais irracional, humanamente falando. Mandar amar o inimigo é irracional, é aquilo que o corpo odeia, aquilo que a carne não quer. A carne não quer, a carne odeia amar o inimigo. A carne odeia fazer bem àquele que não faz bem a você. A gente sempre quer fazer bem para alguém que faz bem para a gente. Já diziam alguns psicólogos, claro, falando do ponto de vista humano, que todo relacionamento é uma troca de interesse. Você dá, tendo em vista receber. E fulano te dá, tendo em vista receber. Claro que quando Jesus entra na história, a gente passa a amar com o amor dele. Mas no fundo, todo relacionamento começa com uma troca de interesse. Eu me relaciono com base naquilo que o outro me dá. Dificilmente alguém vai se relacionar com alguém que só te traz problema, com alguém que só te machuca, com alguém que só te fere. Dificilmente. A não ser que você realmente viva em outro mundo. Mas todo relacionamento parte desse princípio, da relação de troca. Mas quando Jesus vem, Jesus fala, olha, beleza, você se relaciona assim, mas eu venho dizer que agora você tem que se relacionar além disso. Eu quero dizer que você tem que fazer bem para aqueles que você não conhece. Porque Jesus diz assim, se amais o que vos amam, qual vai ser a sua recompensa? Os pecadores fazem isso. Se vocês emprestam para aquele que vocês sabem que vai devolver, qual é a recompensa? Os pecadores fazem isso. Se vocês fazem bem para aqueles que fazem bem para vocês, qual é a vossa recompensa? Os pecadores fazem isso. Então Jesus já disse isso. Então Jesus vai a um nível maior e diz, queridos, entenda uma coisa. De nada adianta vocês me chamarem Senhor. De nada adianta frequentar a igreja congregacional todo domingo. De nada adianta. De nada adianta. De nada adianta ter um título de pastor, de presbítero. De nada adianta fazer teologia. De nada adianta ter seu nome no hall de membro, ser dizimista, ofertante, professor de escola. De nada adianta se vocês não fazem o que eu mando. E é muito legal que Jesus nos diz assim, o que eu sugestionei, o que eu dei uma opinião, o que eu
Disse que se vocês tentarem, não, ele diz, eu mando. Eu tenho falado isso aqui um pouco, ele diz, eu sou senhor do sábado, eu mando no sábado. Ele diz, eu sou senhor sobre a enfermidade. Ele vem arrogando para ele o título de senhor, de poderoso, desde o início que a gente tem visto a pregação dele. E agora ele vira para a gente e diz abertamente, eu mando em vocês. E se eu mandei eu amar, por que vocês não amam? Se eu mandei fazer isso, por que vocês não fazem? É mandamento. Eu não estou dando uma sugestão, não estou pedindo, eu estou mandando. Eu sou Senhor. Então, perceba que o simples fato de chamar Jesus de Senhor, nós devemos reconhecer que existia um tratamento aqui de um reconhecimento, existia um mínimo de honra. Eles estavam honrando Jesus em certo sentido. Chamar Jesus de Senhor era um reconhecimento. Mas Jesus está dizendo que ele não quer um simples reconhecimento. Ele não quer um simples discurso. Ele não quer uma simples filosofia de vida. Ele não quer uma simples hipocrisia. Ele não quer que você simplesmente se intitule crente. Ele quer vida. Ele quer obediência. Ele quer intimidade. Ele quer comunhão. Ele quer serviço. Ele quer que você seja filho. Ele quer que você dependa dele quando ele diz, fazem o que eu mando. Então, chamá-lo de Senhor e não obedecê-lo é ridículo. É irracional, é burrice. Chamá-lo de Senhor e não obedecer é ser extremamente contraditório naquilo que se fala. Porque uma vez que você chama alguém de Senhor, parte-se do princípio que você tem para com ele uma relação de senhorio. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é o dono, eu sou a propriedade. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele deu vida e eu só tive vida por causa dele. Então, essa relação, quando eu chamo ele de Senhor, automaticamente pressupõe que eu tenho que olhar para ele e falar o que tu queres. O que tu queres de mim. Eis-me aqui, Senhor. Qual é o teu mandamento? Qual é a tua ordem? Qual é a tua doutrina? Qual é a tua palavra de vida para mim? O que tu tens para mim hoje? E ai de nós se levantarmos qualquer dia da nossa cama e não perguntarmos isso para ele. Estamos em desobediência. Então, um mero reconhecimento, o mero fato de fazer parte de uma igreja evangélica não basta. Jesus quer mais. Amar quem te ama não basta. Jesus quer mais. Frequentar um culto não basta. Jesus quer mais. Botar a Bíblia debaixo do braço não basta. Jesus quer que você viva a Bíblia. Viva, que você leia, que você se alimente dela, que você cresça. Não basta. A gente está muito acostumado com pouco. Jesus não quer pouco. A gente está muito acostumado com um cadinho. Jesus quer tudo. A nossa série de 3 meses de estudo aqui, quinta-feira, foi tudo entregarei. E nós chegamos à conclusão que Jesus quer tudo. Ele quer a sua vida. Ele quer como você se veste, como você anda, como você fala, o que você come, quem você relaciona, como você trata a sua família, como você cuida do seu dinheiro. Ele quer tudo. Ele é Senhor de tudo. Não existe uma vírgula na sua vida que Jesus não fale, é meu. É meu, eu mando. Só é seu depois. Primeiro é dele. Você é só mordomo, você só cuida, você só administra o que ele te deu. Nem o fôlego de vida é teu, nem o ar que você respira é teu. É dele. Então tudo que você tem, ele diz, é meu. Eu te dei tudo. A saúde é ele que dá. Tudo é ele, tudo. Imagine aí, tudo é ele. Nada, você não pode produzir nada. Tiago diz, o ser humano não pode acrescentar um palmo sequer à vida dele. Um palmo. Você não conhece o dia de amanhã. Você não tem poder sobre nada. Então tudo é dele. Então ele diz, não me chamem apenas Senhor, façam o que eu mando. Mas esse é um problema que ele não é novo. Desde o Antigo Testamento, esse é um mal que invade a igreja, desde o Antigo Testamento. E eu já te ensinei aqui que nós consideramos que a igreja de Cristo, ela é uma. Ela abarca, pega desde o Antigo Testamento até o Novo. E se você olhar em Ezequiel 33, 31, Ezequiel vai dizer o seguinte, eles vêm a ti, ele quem? A igreja do Antigo Testamento, Israel. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Eles já estão acostumados. Ezequiel diz. E se assentam diante de ti como o meu povo. Aí, me perdoe, Deus falando para Ezequiel, eles vêm diante de ti, diante do profeta, como o povo costuma vir, se assenta diante de ti como o meu povo. Ou seja, o povo acha que é povo de Deus. Ouvem as tuas palavras, ouvem as palavras do profeta, mas não as põem por obra, não praticam. Ou seja, Deus já falava isso lá em Ezequiel. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Parece que é hoje, né, queridos? Parece que é hoje. Parece que Ezequiel estava aqui
Parece não, né? Deus é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está fora do tempo, Ele já sabia que esse mal que invadia a igreja do Antigo Testamento ia vir ano após ano devido ao pecado e a maldade que habita no coração humano, ia chegar até aqui. Aí a gente vai lá para Tiago, capítulo 1, versículo 22, e Tiago vai constatar que isso continua acontecendo também no Novo Testamento. Tiago 1, 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então Tiago diz, olha, vocês estão enganando só vocês. Estão enganando quem? Vocês acham que enganam Deus? Vocês acham que enganam o pastor? Talvez até engane mesmo, é verdade, pode ser que engane. Mas vocês estão enganando a vocês mesmos. Aí Tiago aprofunda e diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Ou seja, queridos, é irracional, mas é um mal maldito, é uma praga que tem destruído a alma de um monte de gente. É verdade que nós na igreja hoje pregamos, isso é verdade, devemos fazê-lo, pregamos contra pecado, denunciamos pecado, exortamos membros que estão vivendo em pecado, pedimos que a igreja viva em santidade, que a igreja se arrependa, porque entendemos que o pecado vai levar e tem levado milhares de pessoas para o inferno, condenado almas e mais almas para o inferno. Mas deixe-me falar uma coisa. Confessar que Jesus é Senhor e não praticar tem levado tanta gente para o inferno quanto viver em pecado. Tanto quanto. A gente prega, exorta, e vamos continuar fazendo isso aqui, contra o pecado, mas a exortação, a pregação contra um evangelho morto, contra uma religiosidade farisaica, contra um evangelho engessado, tem também que ser denunciada dia após dia do púlpito aqui, porque se eu tiver alguém aqui que vive em pecado, e se eu tiver alguém aqui que só professa Jesus, mas não pratica, ambos vão para o inferno. E eu não posso só me preocupar com aquele que vive em pecado. Eu tenho que me preocupar também com aquele que entra domingo após domingo aqui, levanta a mão e às vezes até chora no louvor, mas quando chega segunda-feira o camarada é pior que o ímpio. É pior que o colega de trabalho. Não dá testemunho nenhum. Então cuidado. Tem levado tanta gente quanto para o inferno confessar que Jesus é Senhor e não praticar, quanto viver lá fora no mundão praticando todos os tipos de pecado. Isso é um mal maldito que tem entrado dentro da igreja. Muitos pastores têm tapado os olhos e feito vistas grossas, porque não querem uma igreja vazia, querem uma igreja cheia, não querem tocar na ferida de ninguém, não querem ser impopular. O lance é ser popular, o lance é falar aquilo que o ouvinte quer ouvir, o lance é falar aquilo que conforta o coração de todo mundo e que deixa todo mundo empolgadão para segunda-feira. Mas ninguém quer uma igreja vazia, mas, queridos, que Deus nos livre de ter uma igreja morta de pessoas que sentam no banco e não vivem isso na segunda-feira. Que Deus me livre de pastorear uma igreja que me ouve domingo após domingo e que não cresce em santidade, piedade, em prática do que você ouve aqui domingo. E não estamos falando em perfeição. Não estou falando aqui em se tornar anjo perfeito. Eu estou falando de prática, de tentar dia após dia, de se esforçar dia após dia, lendo, como eu já disse aqui, a Bíblia contra si. Não é lendo a Bíblia, deixa eu achar um versículo aqui para dar uma exortada no meu vídeo. Deixa eu pegar com Ezequiel, é bom. Vou pegar meu primo, já falei isso aqui. Não, leia a Bíblia contra si. Leia a Bíblia e faça um raio-x de você. Leia a Bíblia e exorte a si. Para que aí você consiga virar para alguém e falar, olha, acho que você precisa melhorar em algumas coisas. Então, cuidado, queridos, cuidado. Muitos declaram que Jesus é o caminho, mas não andam nesse caminho. Declaram que Ele é a vida, mas não vão até Ele para ter vida em abundância. Vivem de migalhas, vivem do que o pastor prega domingo, não leem a Bíblia, não oram, não buscam Jesus durante a semana, não têm comunhão, intimidade, mas dizem que Ele é a vida. Muitos dizem que Ele é mestre, mas não o obedecem. Muitos chamam Ele de pão, mas não se alimentam dEle. Muitos chamam Ele de verdade, mas vivem numa mentira maldita. Muitos chamam Ele de Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda. Fuja disso, fuja disso. É importantíssimo para a minha e para a sua vida espiritual fazer a vontade do Senhor. Como o próprio Jesus vai explicar aqui agora, versículo 47 e 48, ele diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras,
e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra a casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então Jesus para e vai aplicar agora. Então ele ensinou, desde o capítulo 6, pregando acerca do Sermão do Monte, trazendo discipulado, ensinamento para os seus discípulos, que ele tinha chamado também no capítulo 6, para que fossem os apóstolos, as colunas da igreja. Agora ele para e diz, olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, mas eu vou mostrar para vocês como é aquele que não ouve apenas, mas ouve e pratica. Jesus diz, esse primeiro homem é um homem que ele é prevenido, é um homem que ele entende que dias maus virão, é um homem que entende que nem sempre ele vai viver só de bênção, que nem sempre ele vai viver só vitória, que nem sempre a vida dele vai estar um mar de rosas, mas que dias chegarão aonde tempestades acometerão um barco, aonde desertos chegarão na vida dele, aonde tempestades chegarão na sua casa, aonde tribulações, aonde situações terríveis, brigas conjugais, doenças, falta de emprego, enfim, muitas coisas acontecerão, mas esse homem, por ser prevenido, entender que o Evangelho não é uma brincadeira, entender que o Evangelho não é um parque de diversões, que o nosso Senhor passou por problema e logo nós, como discípulos, passaremos, como seguidores passaremos, então ele cava fundo, ele faz um buraco, e você entende que esse construtor, você vai ver logo em seguida, quando eu ler o último versículo, ele teve muito trabalho. Esse cavar, esse fazer alicerce, o pessoal aqui que já teve a experiência de trabalhar com obra, sabe, é a parte mais difícil da obra. Talvez nem a mais cara, mas a mais suada, porque você tem que cavar buraco, fazer sapata, você tem que lançar as estruturas, você tem que concretar aquilo. Então é o ponto mais difícil. E o fato desse alicerce ter sido feito sobre a rocha, dificulta mais ainda a situação, porque a rocha, evidentemente, né, a rocha aqui, ela está subentendido apontando para Jesus, que era a pedra angular, a rocha principal da igreja, mas a rocha é um lugar difícil de se construir, é um lugar difícil de se fazer sapata, de se fazer coluna numa rocha. Então, é um evangelho, é um construtor que batalhou, que pagou um preço de oração, de jejum, de santificação, de consagração. É um camarada que leu Bíblia, que orou, que lutou com Deus, que pelejou suas batalhas, mas ele alicerçou o seu evangelho, ele alicerçou aquilo que ouvia sobre a rocha que é Jesus. Ele alicerçou não sobre o pastor, não sobre a igreja congregacional, não sobre apenas o que o pastor prega, mas sobre a rocha. Ele teve intimidade, ele teve experiência, ele suou, ele chorou, ele pagou, claro, querido, o preço foi pago na cruz, entenda quando eu falar isso, mas ele pagou um preço de santificação que compete a mim e a você, é responsabilidade minha e sua santificar. Então ele vai e alicerça, e aí o texto diz que quando vem a chuva, vem a tempestade, vem as provações, nada pode abalar aquela casa, porque ele está alicerçado na rocha. Rapidamente, vou fazer um comentário, já falei muito disso, mas talvez seja por isso que você vê tanto crente saindo da igreja por nada. Por isso que você vê tanto crente abandonando o evangelho por nada. Porque talvez ele nunca tenha alicerçado a fé dele na rocha. Porque talvez ele nunca tenha cavado fundo ao ponto de encontrar Jesus. Talvez ele nunca tenha descido, ele tenha ficado a vida toda na superfície, e ele nunca encontrou Jesus. Ele nunca teve um encontro verdadeiro, ele nunca alicerçou. Ele nunca amarrou bem a sapata dele. E talvez seja por isso, por qualquer vento, por qualquer coisinha que acontece dentro da igreja, porque a gente não é perfeito, a gente sabe que acontece algumas coisas na igreja às vezes por qualquer palavra que o pastor disse que ele não entendeu bem, ele faz bico, chora e vai embora.
Talvez seja por isso que a gente tem tanto crente menino dentro da igreja, que a gente tem tanta gente que não tem compromisso, tanta gente que não se entrega, tanta gente que não se dedica, tanta gente que não trabalha, tanta gente que não cresce, tanta gente que não se envolve, tanta gente que não tem experiência, tanta gente que vive de testemunho dos outros, quer que o pastor fique contando testemunho, porque não tem a sua vida alicerçada na rocha. Queridos, reveja os seus conceitos. Reveja a sua vida espiritual nessa noite. Pergunte para si mesmo e para Jesus aonde você alicerçou o seu evangelho. Qual foi, até que ponto você cavou. Porque, infelizmente, a gente tem sofrido com base num monte de crente vivendo isso. Não cava, não tem profundidade. Já dizia algum teólogo, que não me recordo quem, que diz que você tem que cavar, você tem que descer, porque profundidade compete a você, e a largueza, o tamanho do teu ministério compete a Deus. Mas a profundidade, mergulhar, se jogar, depende de nós. A palavra é pregada todos os domingos aqui nessa igreja. A Bíblia todo mundo aqui tem graça, tem casa. Oração todo mundo pode fazer. De manhã ensinamos aqui que todo crente tem o chamado sacerdócio universal. Todo crente tem acesso ao Pai. O véu foi rasgado. Você tem direito de dobrar o seu joelho e falar com o Pai. Você tem acesso ao dono do trono, ao dono do mundo, ao Senhor. Mas tem crente que quer viver de mediador. Fala dos católicos que vivem pedindo para Maria, mas tem crente que quer viver de mediação do pastor, quer viver de mediação do irmão. 6 horas por mim, né? Tem essa história aí? 6 horas por mim, nunca ora, nunca lê a Bíblia. Vamos voltar. Então, a tempestade não consegue porque ele está bem alicerçado. Então, assim é todo aquele que ouve o Evangelho e pratica. Nada. O Guilherme, quando iniciou o culto aqui, iniciou com o versículo de Romanos 8, 28, que dizia assim, 8, 28, 8, 38. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um homem que tem convicção de onde ele alicerçou a vida dele. Esse homem, o apóstolo Paulo, sabia onde estava a base dele, sabia em quem ele cria, aonde ele tinha cavado, aonde ele tinha alicerçado a casa dele, porque ele diz, nada, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem principado, nem porvir, nem passado, nem a morte, ele diz, poderá me separar do amor de Deus. Esse tem que ser a minha sua convicção, essa tem que ser a minha sua certeza. Nada nem ninguém, nem que essa igreja vai ao chão, nem que o pastor fique louco, nada pode se separar do amor de Deus, nada pode se desviar do caminho dele. Você tem que ter convicção em si mesmo, fé em si mesmo, crer no Evangelho por si mesmo, conhecer por si mesmo. É claro que é obrigação minha aqui apontar para você o caminho. É obrigação minha aqui expor as Escrituras e te mostrar e te trazer ensinamento. Mas, queridos, conheça por si. Não conheça Jesus apenas pela pregação do pastor. Conheça Jesus por si mesmo. Se envolva com Ele. Fale com Ele. Tenha intimidade com Ele. Você tem que ter isso. Você vai ver o quanto é sensacional. Claro, exija de mim que eu pregue Jesus, que eu fale de Jesus, mas não viva apenas do que eu prego. Viva com Ele, creia nele. Declare Romanos 8, 28, nada poderá me separar, porque eu sei naquele em quem tenho crido, porque Ele é poderoso para me guardar até aquele grande dia, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, porque Ele é maior do que o mundo, aquele que está em mim é maior do que tudo. Ele disse que no mundo eu teria aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. É Ele. Então, nada vai me afastar desse amor, nada vai me tirar da presença dele. É na tua presença, nós cantamos aqui, não é na presença da igreja congregacional, por mais que seja bênção, e eu amo estar em corpo, reunido em igreja, é na presença dele. Voltando para cá, 49 diz assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Em paralelo,
um contraste bem simples, o que Jesus faz agora, ele diz que em contrapartida, em contrário ao que o construtor que ouve o Evangelho e pratica, o atento, o prudente, o fiel, o que não é apenas hipócrita, o que não é apenas um religioso de domingo, ele constrói o contrário a isso. É o que faz tudo errado e ele simplesmente só ouve o Evangelho. É aquele camarada que, crendo que todos os dias serão ensolarados, que nunca haverá tempestade, que nunca haverá deserto, que nunca haverá tribulação, que nunca haverá problema, que viver de forma rasa, de conhecer o básico basta, de conhecer Jesus, de viver das migalhas que caem da mesa basta, de viver só de ouvir falar basta, de fazer como Pedro, antes de se arrepender, caminhar ou acompanhar Jesus crucificado a meia distância, no meio da multidão, basta. Porque quando perguntarem para ele, tu andou com ele? Ele vai dizer, não andei. Então, esse camarada é aquele que ouve o Evangelho, logo, ele não tem nenhum esforço, ele não desprende nenhuma oração, ele não lê Bíblia, ele não se consagra, ele não busca santidade, logo ele não cava fundo, porque ele não quer se esforçar, porque, de novo, esforçar é contra a nossa carne. Eu disse isso aqui, acho que sexta-feira, narrando aos jovens. A gente não é baiano, mas a nossa carne é preguiçosa. Então, acho até que é uma grande bobeira falar que só os baianos são preguiçosos, porque no fundo, a nossa carne, ela é preguiçosa, e orar vai contra a nossa carne, porque a nossa carne não gosta. Ler a Bíblia vai contra a nossa carne, porque a nossa carne não gosta. Cavar fundo, buscar Deus em profundezas e intimidade é contra a nossa carne, porque a nossa carne quer comodismo. A nossa carne quer chegar domingo e receber tudo pronto do pastor, tudo mastigado. A nossa carne quer isso. Mas aí Jesus diz, se você fizer isso, você é semelhante àquele que ouve, mas não pratica. Você é semelhante àquele que nunca se esforçou e vai construir a sua fé sobre a areia. Aí o texto diz que basta uma simples tempestade e sem esforço nenhum, aquela casa vem ao chão e tudo vem abaixo, e a ruína daquela casa é grande. É isso que diz o texto. E é claro que Jesus está fazendo um paralelo, está usando aqui de uma figura de linguagem, chamando de casa a vida daquele indivíduo. Então, a ruína é grande. É claro que Jesus está fazendo aqui uma menção ao juízo eterno. É claro que Jesus aqui está fazendo uma menção àquele grande dia, aonde grande será a ruína daquele que construiu sobre a areia. Mas, ao contrário, para aqueles que alicerçaram sobre a rocha, até o grande dia do juízo será dia de vitória. O dia do juízo será dia de vitória. O dia que Deus abrirá o seu livro para julgar para a gente será dia de vitória. Os piores dias de um crente é dia de vitória. Às vezes eu bato muito nisso aqui, digo que eu não gosto desse evangelho só vitória, mas entenda, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o cristão não tenha vitória, pelo contrário, eu entendo que o pior dia da sua vida é dia de vitória. Porque se você ainda está de pé, porque ele te sustentou. Se foi o pior e você ainda chegou ao final para falar, caramba, hoje foi o pior, é porque ele te ajudou, é porque a graça te sustentou, é porque o Evangelho te deu fôlego para respirar, só o nariz para fora. Pastor, tá só o nariz, mais um pouquinho, eu ia submergir, mas não submergiu porque o Evangelho te sustentou. Então, quando eu digo que eu sou contrário ao Evangelho de só vitória, não é que eu não creio em vitória, é que eu creio que todo dia é vitória, todo dia é bênção, todo dia é misericórdia, todo dia é graça, todo dia é favor imerecido, todo dia ele estende a mão, todo dia ele dá bênção, todo dia ele abre os braços, todo dia ele nos pega no colo, todo dia ele diz, filho, vem aqui, mais um dia para você. O problema é que às vezes a gente está tão frio espiritualmente, a gente está tão afastado espiritualmente que a gente não percebe isso. E a gente precisa de um dia de grande manifestação para dizer, poxa, hoje foi um dia de vitória. Todo dia é vitória, queridos. Voltando para cá, então, entenda, a reação, e eu já falei muito isso aqui várias vezes, a reação que o indivíduo tem para com o Evangelho vai implicar em toda a eternidade da vida dele. A decisão, a maneira como a pessoa lida, e não só a decisão, porque eu disse aqui que as pessoas podem dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando, Jesus disse isso. Então, a decisão que a pessoa toma por Cristo, levantar a mão, e a maneira que ele caminha com o Evangelho, vai implicar e vai
trazer consequências para uma eternidade, seja no céu ou seja no inferno. Por isso que eu digo que o Evangelho é sério, e é sério mesmo. O Evangelho não brinca, o Evangelho não te dá atalhos, o Evangelho não te dá segunda chance. A chance é: creia no Senhor Jesus, obedeça os mandamentos dele, viva uma vida santa, porque a maneira como você vive aqui e responde ao Evangelho aqui vai fazer toda a diferença naquele grande dia. E eu não quero chegar naquele grande dia e ouvir Jesus dizer: por que me chamas Senhor, Senhor? Eu não quero chegar naquele grande dia, Jesus, e falar para Jesus: Senhor, no teu nome eu profetizei, fiz milagres, expulsei demônios. Jesus falar para mim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês praticais a iniquidade. Então, nem milagre, nem conversão, nem uma vida pregando o Evangelho nessa igreja aqui vai me garantir o céu se eu não viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Meu título não vai me garantir, e nem o mais antigo da igreja aqui vai se garantir por isso. Então, queridos, atente para isso. Os jovens da igreja aqui têm vivenciado uma fase de conhecer o famoso pastor Paul Washer. Não famoso porque tem uma igreja gigante, mas pelo contrário, ele era missionário no Peru, e o evangelho que ele prega é um evangelho bem duro. E o Paul Washer tem uma pregação muito famosa chamada pregação chocante, que é mais de 1 hora de pregação, onde você apanha do início ao fim, mas ele mexe com as suas estruturas e faz você falar: caramba! E logo no início do Evangelho, logo no início da pregação dele, para um auditório de aproximadamente 600, 700 jovens, ele diz assim: sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas, vocês estão aqui hoje, se achando salvas, pelo simples fato de uma vez ter feito aquela oração do pecador arrependido. Você veio à frente, levantou a mão, o pastor disse para você: repita comigo, e você repetiu. E aí você sai de lá se achando salvo e vive uma vida maldita, desgraçada, miserável, sem graça nenhuma, e acha que está salvo. Aí o pastor diz assim: eu temo que 70% de vocês que estão sentados aqui hoje não conhecem o verdadeiro Evangelho. E as pessoas ficam um silêncio sepulcral. Então, essa é a realidade de algumas igrejas evangélicas brasileiras. As pessoas acham porque nasceram na igreja, porque foram batizadas na igreja, porque frequentam a igreja, porque são pastores de igreja, porque são influentes na igreja, porque fizeram a oração do pecador arrependido, levantaram a mão. Basta. Jesus não quer isso, queridos. Jesus não quer isso, Jesus não precisa disso. Jesus precisa de uma vida, Jesus quer e ele não precisa. Jesus quer uma vida arrependida. Jesus quer uma vida de intimidade, de comunhão, de crescimento espiritual, de dependência. É isso que ele quer. Mas algumas pessoas acham que vão entrar na igreja semana após semana e vão viver uma vida maldita e acham que vão conseguir a salvação. Então entenda, todo ouvinte do Evangelho, todo é um construtor. Todo ouvinte do Evangelho é um construtor. E só há 2 classes de construtores. Escolha qual construtor você quer ser. Todo ouvinte, você que está aqui hoje, é um construtor. Depende de qual. E a crise, ela é inevitável na vida de qualquer construtor. A crise, a tempestade, ela é inevitável, ela virá. Mas a grande diferença vai ser qual construtor você é. Aonde você tem construído, aonde você tem edificado, aonde você tem sustentado a tua fé. Aí vai fazer toda a diferença, porque construtor todos são. Edificar, todos edificam. A tempestade vai chegar para todos, o dia mau vai chegar para todos, e o juízo também vai chegar para todos. A diferença é que construtor nós seremos. Ou somos, estamos sendo, ou seremos reconhecidos naquele grande dia. Então, construa, queridos, hoje, se hoje você avalia a sua vida, se hoje, não quero que você me diga nada, não quero que você venha na frente, não quero que você levante sua mão, se hoje você entrou aqui e você fala: pastor, eu tenho vivido isso, se arrependa hoje, corra para Cristo hoje, se lance aos pés de Cristo hoje, peça a Ele ajuda, graça, peça a Ele força e saia urgentemente dessa vida maldita de construir sobre a terra. Hoje, não continue, queridos, não continue, porque eu não sei o dia de amanhã, você também não sabe. E eu não quero ter o desprazer de chegar no céu e não encontrar vocês lá. Para terminar, eu vou fazer 3 aplicações rápidas. Primeiro, eu já falei muito aqui, só quero para que fique marcado. Confessar Jesus e não praticar é um pecado grave e muito antigo.
não caia nesse pecado. Confessar Jesus com lábios, mas o coração está podre. De manhã nós falávamos isso. Jesus disse que o coração do homem é como um tesouro e que dele o homem saca aquilo que está. E que mais cedo ou mais tarde, Jesus diz que a boca fala que o coração está cheio. Então cuidado, confessar e não praticar é um pecado grave e muito antigo. Segundo, esse Sermão do Monte termina de forma muito dura e nos traz uma reflexão urgente, porque ele diz que grande foi a ruína daquela casa. Então, queridos, o fim para aqueles que são incoerentes, o fim para aqueles que são hipócritas, o fim para aqueles que são religiosos, o fim para aqueles que não têm uma vida verdadeira com Cristo, é de grande ruína. É um fim terrível. É um fim que eu não quero para mim, não quero para vocês. É um fim que vocês não querem para vocês, mas que muitas das vezes nós negociamos e vivemos uma vida que vai nos levar a um fim de completa ruína. E para terminar, fechando esse Sermão do Monte, eu creio que um cristianismo autêntico, que um cristianismo bem alicerçado, que um cristianismo bem profundo e bem cavado, ele vai sim, queridos, trazer sofrimento, muito trabalho, muita abnegação, muita autonegação, humildade, perdão, amor ao próximo, amor incondicional. Ele requer um cristianismo autêntico, um cristianismo para ser bem alicerçado, ele requer oração, santidade, leitura da Bíblia, piedade, ele requer muita coisa, ele requer cruz. E é por isso que domingo após domingo eu me coloco aqui e faço questão de dizer o quão sério é o que os irmãos têm feito vindo aqui. Vocês não têm vindo aqui para uma reunião social. Vocês não têm vindo aqui para um simples ajuntamento. Vocês não têm vindo aqui apenas para escutar o ministério de louvor e se emocionar. Vocês têm vindo aqui para tentar dia a dia viver o que Cristo viveu. Fazer o que Cristo fez. Se assemelhar a Ele. E é claro, queridos, que às vezes você pode pensar assim, poxa pastor, mas o senhor falou de muita coisa pesada. Mas ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, tomai do meu fardo que é suave e ele é leve. Então, quando a gente tenta viver isso, sofrimento, trabalho, autonegação, humildade, perdão, santidade, quando a gente tenta viver isso com as forças dos nossos braços, é verdade, você vai bater de cara na parede e vai chegar à conclusão, eu não consigo. Mas quando você tenta viver isso com base nos méritos de Cristo, com base na verdade de Cristo, com base na graça de Cristo, pode ter certeza, queridos, você vai viver. Cristo vai te dar graça, Cristo vai te ajudar, Cristo vai te capacitar, Cristo vai te encher, Cristo vai te levantar para que você faça aquilo que Ele vos manda. Não se deixe, queridos, não se deixe levar por esse evangelho fácil. Não se deixe também levar pela nossa carne que diz, não, isso custa muito. Quanto vale a tua alma, meu irmão? Quanto vale a vida eterna? Quanto vale? Quanto vale a eternidade sua e da tua família? Quanto vale a eternidade do teu filho? Quanto vale a eternidade daquele que nós amamos? Eu acho que vale. Vale uma cruz, vale uma vida de sofrimento, vale uma vida de santidade, vale uma vida diferente desse mundo, porque no final a gente tem garantido vida eterna e morada eterna com Deus, coisa que nada, nem ninguém poderá nos tirar. O caminho é de luta, é árduo. Ele não garantiu um caminho fácil, mas ele garantiu uma chegada. E a chegada é certa, porque aquele que está em nós é fiel para nos guardar até aquele grande dia. Amém? Vamos orar e logo em seguida a gente vai ouvir os levitas. Deus louvado seja.